Neste momento vamos dar início à meditação da palavra do Senhor Jesus. Você que quer aprender, quer ser orientado pela orientação da palavra, este é o momento de meditar conosco, de se fortalecer conosco. Onde estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 23, e versículo 28, falando da hipocrisia dos fariseus e vendo quais são os sinais, quais são as características de uma pessoa hipócrita ou de uma pessoa fariseu. Não esquecendo que o fariseu está ligado a uma religião. Pois bem, dissemos na reflexão anterior, na parte A do versículo, aonde Jesus censura os fariseus por mostrar como eles eram aparentemente e interiormente. E dissemos naquela oportunidade, da parte de Deus, que parecer justo, como disse Jesus, é uma coisa. Parecer ser é outra coisa. Mas queremos falar agora, falamos da parte exterior, que o religioso se preocupa só com a sua parte exterior, assim como também a pessoa vaidosa se preocupa só com a sua parte física, com a sua aparência, com sua beleza. Mas o homem interior, como diz a palavra, se preocupa com a sua vida interior. Porque aqui Jesus mostra duas partes. Veja como a Bíblia é profunda. A revelação da palavra mostra o homem exteriormente, naturalmente, e mostra o homem interior. E Jesus destaca no primeiro tópico a hipocrisia dos fariseus. Ele mostra como estavam aquelas pessoas que aparentemente se parecia justo, mas não tinha nada de justiça. E aí vem o ponto crucial. Por que eu devo examinar as Escrituras? Porque eu devo crer na revelação da palavra para ter a minha vida transformada. Para ter a minha vida transformada. A palavra de Deus tem o poder de transformar. Então veja que a pessoa exterior, aparentemente, não está transformada. Não é uma pessoa espiritual. E se não é que a gente vê essa doutrina infernal dos nossos dias, de tantas pessoas religiosas, de tanto religiosismo, que faz é deixar Deus aborrecido. Porque se Deus fosse um Deus só de aparência, a primeira coisa que quem teria dado exemplo era Ele, eram os anjos e Jesus. O que é que Deus tem a ver com a parte exterior, rapaz? O que é que Deus tem a ver com a aparência? Quem gosta de aparência é Satanás, para enganar as pessoas. Tem hora que ele se faz de mendigo e tem hora que ele se faz de santo. Por quê? Aqui era um engano. A Bíblia está revelando um engano na vida daquelas pessoas religiosas. Dizia que cria de tal forma na lei que Deus revelou a Moisés, mas não tinha nada de lei dentro deles. Diz o Senhor Jesus que os fariseus, eles faziam bonito discurso, eles faziam bonitas orações, eles eram fiel nos dízimos, eles eram fiel nas ofertas,
Eles eram fiel em tudo. E como disse aquele religioso velho, eu disse a você em uma reflexão anterior, que todo fariseu é maldoso, e já está me vindo, eu já vou deixando aqui. O fariseu religioso, o hipócrita, e o publicano. O fariseu batia a mão no peito e dizia, olhava para o publicano que estava ao seu lado, e dizia, olha, Senhor, eu não sou como este pobre publicano, como este pecador publicano. Eu jejum 3 vezes, eu oro, eu jejum 3 vezes na semana, eu dou o dízimo das minhas coisas, eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel na oração, eu sou fiel no jejum. Fiel de que forma, se Jesus não estava recebendo? Se Deus não estava recebendo? Que fidelidade é essa? Então veja que eles eram cheios de pretexto, os pretextos deles, que o desprezava o seu próximo que estava ao seu lado e ainda se gloriava. Mas o outro que estava ao seu lado, aquele publicano que reconhecia em si, no seu interior, e dizia, Deus, eu não sou digno de olhar para o céu, eu não sou digno de levantar a minha cabeça e olhar para o céu, porque sou um pecador. Aí Jesus conclui e diz, quem foi justificado destes dois? Aí ele vai e diz, o publicano, em vez de ser o fariseu que diz que fazia tudo até que agrada a Deus, se fosse realmente a obra da fé, a obra do amor e da transformação. Mas Jesus diz, quem foi justificado? O publicano que se humilhou, que reconheceu, que diz que não era digno de olhar para o céu. Isto é as características de um interior voltado como reverência e reconhecendo o que é e o que Deus é. Então o fariseu, ele nem reconhece o que Deus é e despreza o seu próximo e se cresce em cima da situação, pecando diante de Deus e se apresentando somente aparentemente. Veja que eles faziam bonitas orações nas casas das viúvas e saqueava, se aproveitava das viúvas. Meu irmão, eu venho lhe dizer em nome de Jesus, para fariseu, Deus nos dá um cajado. Use o cajado, que é a palavra. Não dê moleza para fariseu, não dê moleza para hipócrita, não dê moleza para esses cabarões, não. Seja ele ou ela. Não dê moleza não, porque Jesus não deu moleza não. E se Jesus não deu moleza, Jesus diz, tudo que eu fiz, basta vós fazer igualmente e será concluído a vontade do Pai dentro de vós. Tudo que Jesus fez foi para dar exemplo. Jesus nunca deu moleza para fariseu. Eu sei que a vontade de um cristão é ver as pessoas se salvar, mas entenda que quem quer se salvar tem que ceder, tem que descer, tem que se humilhar, tem que ser sincero, tem que crer na revelação da Bíblia. Quem não crê é porque não quer se salvar. E principalmente quem tem o Espírito Santo, o Espírito Santo mostra, ele revela, ele faz conhecer, ele mostra pela palavra de várias formas, para que o seu povo não seja enganado por fariseu e nem por religioso e nem pelas falsas doutrinas. Sejamos encorajados, peça encorajamento a Jesus. Peça encorajamento, a graça, a presença dele, como é, para que você seja uma pessoa encorajada, em nome de Jesus. Até a próxima. Se o Senhor permitir, queremos estar aqui. Em nome de Jesus.